Olá pessoal, estamos aqui para fazer a gravação do mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física. Ela é a nossa avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física e vamos aí discorrer sobre esses temas que de certa forma são assuntos que podem ser tratados como barreiras, ao mesmo tempo também reflexões que surgem a partir delas nos trazem soluções ou práticas inovadoras, práticas que podem transformar a educação física e fazer dela uma disciplina significativa aos alunos que dela participam. Então, no nosso mapa conceitual, nós buscamos elencar o máximo de possibilidades dentro das reflexões que surgiram no período da disciplina. E essas temáticas elas nos trazem alguns pontos de reflexão que nós vamos abordar aqui na explicação, né, da atividade, e também se desdobram em categorias, em subcategorias dentro, né, do tema principal. Um primeiro ponto importante que gostaria de destacar é que entendemos que elas estão interrelacionadas, atuando em maior ou menor grau, mas todas se interrelacionam. Então, não é possível, ou melhor dizendo, uma problemática, né, elencada aqui, um tema elencado aqui, ele se interrelaciona com os demais. E então nós entendemos e fizemos nesse sistema de fluxo, pois dessa forma fica de uma melhor visualização essa inter-relação. Bom, o primeiro tema que nós vamos destacar aqui é a questão da atuação docente. E essa atuação docente ela pode acontecer, como os textos nos trazem, nas reflexões da disciplina. Essa atuação docente ela pode ser de caráter tradicional, ela pode se caracterizar pelo abandono ou desinvestimento pedagógico, ou ela pode ser uma atuação docente inovadora, uma prática inovadora. E alguns fatores vão gerar essa prática do professor, seja ela uma prática tradicional, uma prática de abandono, uma prática inovadora. E quais são essas categorias, de acordo com o texto base do professor Gonzalez e da professora Suraya? O processo de transformação da área, que ele, a partir do movimento renovador, como o texto nos coloca, apontou muito mais aquilo que não fazer do que, de fato, né, caminhos a serem trilhados, traçados pelos professores. Então, a gente entrou no período de crise e estamos buscando superar esse período de crise, buscando uma identidade profissional, identidade de prática pedagógica. E essa transformação na área pode gerar, né, pode ser um dos fatores que geram essas características de atuação docente. As condições efetivas de trabalho, né, o ambiente de trabalho, infraestrutura, contexto, cultura escolar é um outro aspecto que também pode interferir. E as disposições sociais do professor. Então, mesmo diante das realidades, dos percalços existentes, dos fatores de facilidade ou de dificuldade na prática docente, aspectos, né, como os autores colocam, de disposição social, vão determinar aí a atuação docente do professor. Então, o texto destaca bem, né, que ela não é uma disposição individual, porque essa disposição individual ela é gerada ou influenciada a partir do contexto social, das vivências pessoais do professor, das crenças, das bases epistemológicas, da forma de se entender a educação e a própria educação física. São, além das questões de lutas de classe ou questões políticas e sociais, vão gerar, né, aí o tipo de prática dos professores. E as práticas dos professores, né, vão estar aí determinando muito
e sendo determinadas pelas demais questões, pelas demais problemáticas. Passando para um segundo ponto, a gente destaca a questão do aspecto legal, referente à legitimação da educação física enquanto um componente curricular dentro do ambiente escolar. Eu elenquei aqui como subtópico descaminhos para a legitimação enquanto componente curricular. Esse trocadilho de caminhos com descaminhos, tendo em vista que nós temos uma legislação que os autores elencam como arcaica, a partir do momento em que nós temos uma concepção de educação física que ela transcende apenas o fazer, porém, pelo aspecto legal, as possibilidades de exclusão da prática, da vivência, da participação do aluno dentro do componente curricular é determinado, ou melhor dizendo, se caracteriza por ser uma disciplina ou uma atividade meramente prática, pois ali o aluno ele pode não estar presente ou pedir a sua dispensa em determinadas condições, como a questão do efetivo trabalho ou questões de limitações físicas, temporárias ou definitivas, que vão justificar a sua ausência no componente curricular. E a reflexão que é feita é de que, sendo ele um componente curricular que lutou para ser caracterizado como tal dentro da legislação, que é recente, inclusive, essa legislação, a partir da LDB, nós temos ali essa definição enquanto componente curricular, pela lei de 2003, também são caminhos iniciais para justificar aí a sua presença. Um terceiro ponto, uma terceira problemática, é a relação entre teoria e prática. Então, nesse processo de transformação da área em que nós passamos e que interfere diretamente na nossa atuação docente, a educação física, para legitimar-se enquanto componente curricular dentro de um ambiente escolar que tem saberes a serem transmitidos aos alunos de caráter científico que rompem com o conhecimento empírico dos alunos, é importante e algo determinante que possamos trabalhar saberes processuais e saberes conceituais, ou seja, a educação física ela precisa transcender a mera prática das atividades apenas com as vivências corporais. Fazer dessas vivências dessas práticas corporais, algo significativo que o aluno possa refletir sobre aquela sua vivência diante dos saberes que cada uma das práticas corporais podem trazer para nós. Saberes esses, como Braga e Fenestaifer colocam para a gente no livro Política, Currículo e Didática, que podem ser os saberes processuais e saberes conceituais. E tendo em vista também os documentos norteadores que temos para organizar as nossas práticas pedagógicas. A BNCC, os currículos estaduais e municipais e o projeto político pedagógico das escolas. Atrelado a essa prática, a essa problemática, melhor dizendo, aí temos a problemática do ensino do esporte. Primeiro porque o esporte ele ocupa grande espaço da disciplina, do componente curricular em toda a educação básica, e ao mesmo tempo que ocupa um grande espaço, apresenta pouca diversidade, muitas vezes centralizado em poucas modalidades e, em alguns casos, modalidades que são de maior afinidade do professor. Então, essa é uma das problemáticas vinculadas ao ensino do esporte e que podem gerar também problemas de indisciplina e afastamento, questões de gênero e outras
e outras problemáticas que mencionaremos mais adiante. Um outro ponto importante a se pensar, né, sobre a questão do ensino do esporte é a questão de privilegiar os mais habilidosos ou privilegiar competições, pensar em competições. Muitas vezes a escola ou a cultura escolar reforça esse rótulo, né, do ambiente da educação física como preparação para campeonatos, preparação e formação de equipes, né, para eventos esportivos. E esse não é o papel, não é o espaço, né, a educação física escolar não é o espaço para esse fim, para esse objetivo. Então a gente precisa ter um olhar atento para que a nossa prática pedagógica, a nossa atuação docente também não privilegie, né, apenas os mais habilidosos, que a nossa prática docente possa dar oportunidades de equidade, né, de acesso, em especial àqueles com menos vivência, aqueles que não têm essa vivência do esporte, para que possam então ter essas possibilidades. E ao mesmo tempo compreender que o ensino do esporte ele não se restringe aos saberes processuais, ao saber jogar, e também trazer temáticas vinculadas aos saberes conceituais, né, do tema da prática corporal do esporte que está sendo tematizado ali. Para isso, é importante o acesso a diferentes modelos de ensino. E a gente tem um amplo repertório, né, de possibilidades, como Sport Education, modelo de responsabilidade social e outras possibilidades, né, que o TGFU, que podem nos nortear as práticas pedagógicas de forma a ser uma prática pedagógica mais abrangente, tornando o ensino do esporte também mais atrativo, significativo e, ao mesmo tempo, tendo essa característica de componente curricular e não meramente uma atividade de passar o tempo ali com os alunos ou desenvolver habilidades focadas em campeonatos. Outra temática vinculada é a temática das questões de gênero. E aí o texto base do professor Osmar nos coloca a questão do desafio das aulas mistas. Eu coloco como desafio porque ele apresenta para a gente uma resistência, né, dos profissionais diante ali da mudança oriunda da nova LDB, e ali essas dificuldades de termos essas aulas mistas e, ao mesmo tempo, esse desafio das aulas mistas, elas se interrelacionam com essa questão do privilégio dos mais habilidosos, que muitas vezes os rótulos construídos e com esses rótulos construídos a maior vivência motora de alunos do sexo masculino, com o futebol, e o futsal sendo uma das práticas das mais presentes dentro da educação física, né, pela pouca diversidade, acabam gerando um processo de exclusão, de rotulação, um processo de dificuldades, né, no campo também da disciplina e do afastamento dos alunos. Então esse é um desafio no sentido de que nós precisamos pensar aulas, e aí a gente atrela a questão dos modelos de ensino, não apenas, né, agora falando de esportes, mas em todas as temáticas. Então as questões de gênero vão estar permeando, né, outras problemáticas também. Então é necessário o professor ter esse olhar perante essas construções culturais, perante essas práticas corporais, para que possa trabalhar de forma que haja a equidade, que haja o respeito, que haja a desconstrução de rótulos como futebol é para menino, dança é para menina, ou ginástica é para menina, desconstruindo isso. E um dos pontos importantes para a gente fazer isso é a questão do que eu coloco aqui da diversidade curricular, que está aqui na outra problemática, quando a gente trabalha de forma a tematizar diferentes, né,
conteúdos, diferentes práticas corporais, atendendo lá aos nossos documentos norteadores, nós vamos poder tematizar e ter esse trabalho de forma gradual e constante com os alunos, oferecendo a eles, né, momentos de reflexão, momentos de desconstrução, né, desses aspectos que não são verdades absolutas, mas são temáticas construídas, né, culturalmente, construídas a partir das vivências, a partir das tradições do ambiente em qual nós estamos inseridos. Uma outra problemática, já mencionei alguns pontos dela, é a indisciplina e o afastamento dos alunos. Então, a indisciplina é quando o aluno, né, gera, né, questões de violência, questões de dificuldade dentro do ambiente escolar, da aula, e o afastamento é a recusa do aluno em participar das atividades. E a gente destacou aqui, né, alguns subtemas, como o insucesso, a adesão e a exclusão dos alunos, que isso gera, né, o afastamento, a disciplina vai gerar o insucesso, a adesão ou a exclusão do aluno na prática das aulas, né, na vivência das aulas. Isso está atrelado à cultura escolar, né, muito o ambiente escolar, a forma como a escola construiu ali o seu ambiente vai determinar, né, alguns aspectos referentes a essa questão da disciplina do afastamento do aluno. E a gente colocou aqui também a diversidade curricular e a mediação de conflitos. Já mencionamos a questão da diversidade curricular atrelado ali a questões de gênero, mas também isso vai determinar, né, a questão da indisciplina e afastamento do aluno, tendo em vista que se nós oferecemos, nós trabalhamos aquilo que é necessário trabalharmos de forma variada, de forma inclusiva, privilegiando, oportunizando, né, que todos possam participar e ter experiências exitosas dentro da aula, isso vai colaborar para que a gente tenha um quadro de sucesso e de adesão dos alunos. Os desafios, né, eles vão estar sempre presentes diante de quadros, né, de organização de um trabalho diversificado, porém isso nos traz muito mais chance de êxito, né, do que de dificuldades. Um outro ponto também importante é a mediação de conflitos, né? A forma como o professor media os conflitos, ou a escola media os conflitos, ele vai determinar muito ali a possibilidade de sucesso ou não, como um dos textos auxiliares nos traz no tópico de indisciplina e afastamento, né? A gente leva o aluno a refletir sobre o seu comportamento, sobre a sua postura, sua forma de agir dentro da aula. Então, é um processo de construção, um processo de mudança de comportamentos ali com o aluno que vai necessitar da reflexão dele. E para isso, a mediação de conflitos por parte do professor, por parte da equipe pedagógica, da gestão, é um importante aspecto a se levar em conta. E uma outra problemática, finalizando aqui a nossa reflexão, ela é uma problemática que pode ser também pode gerar muitas soluções a todos nós nesse campo, porque são os temas geradores. Ela se apresenta para nós como uma problemática pelo pouco domínio que temos, muitas vezes, de agir ou de planejar pensando, né, a partir desses temas geradores, mas que vão possibilitar para nós essa busca da aprendizagem significativa, porque ela parte da realidade social, né? Tem a realidade social como ponto de partida, e com isso ela torna o estudo daquela prática corporal, daquela tematização, ela parte de um ambiente mais concreto do aluno, e isso ele consegue transformar aquele saber empírico, trazendo novos elementos,
construindo ali, ou desconstruindo, né? Construindo saberes, ou desconstruindo rótulos, desconstruindo aspectos negativos, buscando ser um agente transformador, um agente de mudança da sua realidade social. E isso muito com base na pedagogia de Paulo Freire, né? Vão levar a nós a investigação da realidade, da tematização, né? Dos assuntos a partir da realidade dos alunos, problematizando, encontrando as situações limites, buscando transcender as dificuldades apresentadas da realidade social e, com isso, fazendo o seu processo de ensino mais significativo. Muito bem, então essa é a apresentação final da avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Muito obrigado.